Sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão do Espaço Livre Café Bar, que traz hoje a criação literária e a motivação. Esta é uma produção do Espaço Livre Café Bar, em parceria com a Lei Aldir Blanc, o Funcultura, além de ser uma realização da Prefeitura de Guarulhos, Secretaria de Cultura e o Ministério do Turismo, que pertence ao governo federal, Pátria Amada Brasil. E ao meu lado, para esta transmissão, eu tenho como convidados aqui, à minha esquerda, a Júlia Bairrada. Tudo bem, Júlia? Tudo. Seja bem-vinda. A Júlia, que participa dos programas culturais da cidade de Guarulhos, né, como o Prêmio Jovens Escritores, já tem lá a sua marca lá, tá? E aqui à minha direita eu tenho o professor Danilo Queiroz. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, viu? E lembrando, Danilo também, que é professor de língua portuguesa, também já tem seus livros, né, publicados, né, Danilo? Daqui a pouco a gente estende um pouquinho mais, mas você pode já... quantos livros você já tem publicado? Já tá com alguns projetos em andamento? Como é que está a sua situação nesse momento? Eu já tenho alguns textos publicados, né, em concursos culturais aqui de Guarulhos, mas livro meu mesmo eu tenho um, que é o Eterna Sensação, que foi lançado em 2018. É um livro de poesias. E tenho 2 livros ali no prelo que um dia vai sair, que é criação, uma coisa, né, criatividade. Seja bem-vindo a este universo, que o meu também está caminhando a galope. Tá lá, eles estão lá encostadinhos, vai rolar um dia, eles vão sair. Eu tenho um livro de contos chamado Destroços, que está mais ou menos pronto, e tenho um romance chamado Cartas para Daqui 10 Anos, que também está em processo de criação ainda. E esse aqui que vos fala é o Antônio Boaventura, jornalista. E também quero lembrar também que o Espaço Livre Café Bar segue todas as recomendações contra a Covid-19, uso do álcool em gel, distanciamento social e, além do mais, segue também as regras municipais, onde na cidade de Guarulhos é exigido dos frequentadores do comércio local a apresentação do cartão de vacinação. E aqui, já que estamos aqui dentro, é evidente que nós estamos vacinados, mas é bom ressaltar para que podemos também incentivar aqueles que estão nos assistindo para que se vacinem, né? Para que essa nova realidade seja menos dolorosa. Eu vou até perguntar para os meus convidados aqui para reforçar que é bom. Eu vou começar aqui com o Danilo. Danilo, você já está imunizado? E se estiver, qual que é a importância desse processo nesse momento? Sim, eu já estou imunizado com as 2 doses, já tomei tem mais de 2 semanas a segunda dose, e eu acho que a vacinação, ela é não é questão de achar, ela é um pacto coletivo, né, cara? A gente está vivendo um momento histórico, a pandemia é uma coisa que nós vamos falar durante muito, muito tempo mesmo, e não se trata apenas de uma escolha individual, uma forma literária também, quem sabe um dia? Com certeza, né? Já estamos falando, as pessoas estão escrevendo aí, enquanto o vírus está rodando por aí, né? As pessoas estão escrevendo. E vários aspectos, né, que as pessoas estão escrevendo sobre a pandemia. Não é só estritamente a própria doença, né? Exatamente. Mas seus desdobramentos também estão sendo bem lembrados. Sim, a pandemia nos impôs assim uma situação muito nova. E muito dolorosa também, né? Para além das perdas que a gente teve, para além das pessoas que adoeceram, também nos impôs um isolamento social enorme, e o que fez a gente encarar nós mesmos, né, cara? Para as pessoas que escrevem, geralmente isso pode mexer com coisas não muito bem resolvidas, né, consigo mesmo. Então, você estar isolado consigo mesmo, estar isolado ali com poucas pessoas na sua casa, não podendo sair, não podendo ir aos espaços que você frequenta, isso faz com que você olhe para si mesmo de um outro modo, né? Que talvez você perceba coisas em você que você goste ou não goste, né? Acho que todo mundo teve uma descoberta de si mesmo na quarentena, né? E os artistas, eles têm, os escritores, os artistas em geral, têm a habilidade, né? Têm a graça de poder transformar essas reflexões, essas angústias, né? Esses pensamentos em arte.
E, às vezes, compartilhar esse pensamento, seja de uma forma virtual, seja num livro físico, seja numa live como essa, faz com que as outras pessoas se reconheçam também ali. A minha dor é a dor do outro, né? Aquilo que eu sinto é a mesma coisa que milhares de pessoas estão sentindo nesse momento. A arte ele tem esse caráter unificador, mesmo durante uma pandemia, onde nós vivemos tão isolados, né? E a cultura, neste momento, serve, nesse quesito em especial, serve como um compartilhamento de conhecimento, né? Já que vivemos na era digital, né? O compartilhamento do conhecimento é fundamental para que possamos superar todos esses problemas que estamos vivenciando. Você já pensou, Julia, em algum momento criar alguma situação ou que a pandemia já tenha te motivado a escrever? Sim. Já escrevi algumas poesias nesse momento e eu acho que foi algo que até me ajudou, né? Porque é um momento difícil para todos. Então, escrever ajuda muito e é importante que tudo que nós estamos sentindo às vezes vire arte, né? Para incentivar o próximo a tomar vacina, a se cuidar. E esse também pode ser um momento para que a gente possa ocupar o tempo, né? De uma forma criativa. Você já fez uso já dessa situação, Daniel? Ou você, como professor, teve muito trabalho, já que as aulas também passaram a ter uma nova dinâmica, né? E exigiu também dos professores aí sim eu posso considerar uma nova realidade. No sentido de tempo, você está falando? Isso, de ocupação de pesquisa, sim, cara. de adaptação. Foi terrível, está sendo terrível, né? Assim, no sentido do tempo, porque todos nós, né, todos os trabalhadores foram muito exigidos. Eu posso dizer da minha área da profissão da educação que o trabalho foi realmente muito, não vou dizer doloroso, mas foi bastante exaustivo, porque a gente acabou tendo boa parte do nosso tempo livre ocupado com outras coisas que são relacionadas à profissão, né? Então, aquilo que antes, no momento normal, coisas que eu resolvia na escola, coisas que eu lidava diretamente com os alunos, acabou tendo que ser resolvidas em outros horários, né? Acabou tendo que se resolver de outras formas. Então eu ficava atendendo alunos praticamente 24 horas por dia, assim, né? Os alunos ainda estão, né? Eu estava agora há pouco antes aqui, o aluno já estava me mandando mensagem para falar de redação, de trabalho que tem que me entregar, né? Coisas que antes isso não acontecia. Então eu sei, por exemplo, eu dou aula na escola pública também, e eu sei que às vezes aluno me mandava assim mensagens tarde da noite, sábado, domingo, e eu respondia a ele, porque talvez aquele foi o único momento que ele encontrou para fazer aquela atividade, foi o momento que surgiu a dúvida para ele, foi o momento que ele conseguiu alguma internet para conversar comigo. Então, assim, a questão do tempo, assim, foi crucial para mim, e o tempo para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que uma das maiores matérias, assim, de poesia, de reflexão, de filosofia, é o tempo, sabe? Tempo é a nossa própria vida. Então, do mesmo modo que eu me sentia assim como professor, a obrigação de estar disposto ali, de estar à disposição dos meus alunos durante a pandemia, eu também ficava às vezes numa retaguarda, de falar assim, poxa, o meu tempo está, né, muito atribulado, eu tô lendo pouco, estou escrevendo um pouco, né, tô ouvindo menos música. Sem contar a interação, né, que muda, né, e você sentiu assim essa mudança quais pontos, quais aspectos que você pode perceber ou se pode utilizar, porque eu acredito que em pouco tempo, acredito que nós já poderemos frequentar com uma certa naturalidade, né? Não normalidade, porque já se alterou todo o mecanismo do que se existia há quase 2 anos atrás. Mas essa interação, tudo que houve nesse período, vai facilitar a interação, a aproximação entre as pessoas, principalmente na escola? Eu acho que a sociedade nunca mais vai ser a mesma, cara, depois da pandemia, sabe? Eu acho que a gente não vai voltar mais àquela vida pré-pandêmica. Eu acho que aquilo não vai existir mais. A pandemia nos impôs novas mudanças que talvez demorassem mais tempo para acontecer, né? Por exemplo, de uma forma abrupta, né? De uma forma muito abrupta, muito violenta. E severa. Mas até a própria questão dos home offices, né, que as empresas tiveram que fazer, era um processo que já vinha acontecendo, né, mas ainda muito morosamente, mas foi um processo que as empresas tiveram que se adaptar
de imediato durante a pandemia e que agora grande parte das empresas já estão dizendo que vão manter o sistema de home office mesmo depois de que voltarmos à normalidade. Já tem várias empresas dizendo que vão manter assim os funcionários em home office 5 dias por semana. Vários cursos e escolas. Eu, por exemplo, fazia alguns cursos que eram presenciais e migrei para o online. Eu achei que, nossa, não vai dar certo, não vou entender, não vou gostar. E aconteceu super bem. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, a pandemia fez com que a gente quebrasse alguns preconceitos sobre o modo como a coisa acontece no mundo online, como a educação acontece no mundo online, como as interações acontecem no mundo online, né? Fez com que a gente tivesse uma proximidade mesmo distante. E se tratando de que toda a história tem os seus dois lados, né? Nós vamos deixar aqui o Danilo, que é professor, e vamos para o outro lado aqui da Júlia, que é aluna. E como que você enxerga, Júlia, toda essa transformação em um curto espaço de tempo e, às vezes, situações que nos colocam em momentos em que o improviso e a criatividade precisam falar mais alto para que a gente possa chegar àquele resultado. Como que você lida com essa situação? Como eu pessoalmente lido? Exatamente. Eu acho que a mudança é difícil para todos, né? Mas é algo que incentiva a criar novas coisas, a mudar o que você faz, pensar no refazer as suas atitudes e pensar de forma criativa, criando arte, escrita, desenho, pintura. Além da escrita, da pintura, você tem alguma outra predileção dentro da cultura, música, enfim, alguma outra? Eu gosto muito, né, dessa área criativa. Eu tive a oportunidade de fazer aulas de dança, de teatro, de música, ginástica e me encontrei assim dentro dessa área diversa, usar o meu corpo como arte, usar minha escrita, minha voz. Então estou sempre procurando me expressar criativamente, de diversas formas. E profissionalmente você pretende seguir nessa área artística? Então, eu optei por um curso na área de saúde, né? Então eu pretendo profissionalmente atuar na área de saúde. Estou fazendo obstetrícia hoje em dia na Universidade de São Paulo. E essa é a minha profissão, mas eu acho que não tem como deixar a arte de lado. A arte faz parte de mim e eu sempre vou atuar. Mesmo que não seja profissionalmente ou ganhando dinheiro, é algo que faz parte de mim. Então é algo que eu vou estar sempre praticando. E essa questão que você coloca de participar dos eventos culturais, né, de demonstrar a cultura, não deixar que ela fique reprimida somente para o indivíduo, mas sim expressar ela de forma coletiva. Você participa sempre dos prêmios, né, de literatura realizados pelo escritor e poeta Auriel Filho. De quantos deles você já participou e como é estar dentro e se você aconselha, sugere para que outras pessoas também tenham essa aptidão e como foi a sua primeira participação? Bom, eu participei da primeira edição, da terceira... Desculpa, né, que eu até atropelei, né, 35 perguntas e... Bom, assim, eu participei da primeira, da terceira e estou participando desse ano de novo. Todas as oportunidades que eu tive, eu recorri ao prêmio, adorei. E foi um momento, assim, de ser uma surpresa. Eu nunca imaginava que a arte que era minha ia fazer, nossa, parte de um projeto tão grande e alcançar tantas pessoas. Era algo que eu escrevia para mim, guardava os avulsos. E virou, assim, proporções gigantes. Eu nunca imaginava que eu podia atingir tantas pessoas e que ia participar de um projeto tão incrível que realmente mudou, me deixou muito feliz. Mostrou que a minha arte realmente poderia alcançar as pessoas e que eu tinha que mostrar. Então, eu acho que é fundamental que todos façam isso. Todos que têm a oportunidade de mostrar aquilo que cria, divulguem, participem de projetos, mesmo que você acha que não vai. Pode ser que você esteja aqui como eu e tenha ganhado e participe de 1, 2, 3, mostre a força que você tem, a força da sua escrita, da sua arte. Você acabou revelando aqui alguns segredinhos aqui, não entregando a idade, né, para quem está nos acompanhando, mas na minha época, né, as mulheres, as meninas tinham o seu diarinho, então qualquer coisinha que fosse digno de alguma atividade merecia ali um registro naquele caderninho ali, ou naquela agenda, enfim. Você também tem desses Artifícios? Bom, eu acho que eu gostava muito de escrever diários, realmente, mas a minha
arte, assim, que eu gosto de escrever é poesia. Então, eu tinha um caderno de poesias. E eu escrevia, assim, às vezes, naquele caderno que eu estava sentindo. Então, era como se fosse um diário. Mas era sempre por forma de poesias, que era algo que eu gostava muito. Desenhos e poesias. Então, meu diário era nessa forma. Mas, sim, tinha algo que eu escrevia sempre ali. Estava sempre comigo. E você pretende transformar essas poesias em livro ou em alguma oportunidade? Ou isso é um projeto, ou não passa pela sua cabeça ainda? Nossa, é realmente um projeto. Eu não imaginava, né, que poderia virar algo tão grande, porque era algo que eu tinha pra mim. Mas hoje, depois de ter participado do concurso e ver como atingiu, né, e teve um potencial, hoje eu imagino, sim, pegar aquelas poesias todas e formar um próprio livro, um livro meu. Ah, bacana. Ô Danilo, quero que você também fale um pouquinho também, você falou que tem um livro já publicado, tem alguns textos também publicados também. Qual que é a... que significa isso? Principalmente para você que é um professor de língua portuguesa, eu acredito que isso deva ser algo nostálgico, né? Foi que venha, que traga isso. Qual é o tipo de motivação que isso traz para você no dia a dia? Ah, sim, cara. Eu escrevo porque é inevitável escrever, sabe? É meio que uma das formas de existir mesmo, sabe? O livro, assim, as motivações são muito existenciais, assim, são de reflexões e tal. Eu comecei a escrever jovem, assim, também, como Júlia, assim, mas como Júlia também não tinha muita pretensão de publicar nada, eram coisas que ficavam ali, mas a arte, ela existe para ser mostrada. Acho que todo mundo que produz qualquer tipo de arte, assim, seja no desenho, seja na escrita, seja na dança, no teatro, seja lá o que for, a arte existe para ser mostrada. A arte que fica na gaveta é só um desabafo, sabe? O texto que fica na gaveta é só ali um texto que é de você para você, né? Mas a arte... E assim, às vezes as pessoas colocam uma barreira, elas mesmas colocam umas barreiras assim entre elas e as coisas, né? Entre elas e a arte. E acham, mas isso não é arte, isso ninguém vai se interessar por isso, ninguém vai querer ler isso e tal. E não é. Tem muita gente interessada nessas coisas. O prêmio aí, jovens, né, escritores, tá aí para provar isso, que as pessoas estão escrevendo, que os jovens estão escrevendo, os jovens estão lendo, e que isso não é uma atividade que fica lá restrita a um grupinho elitista entre os amiguinhos ali, né? Se você que está aí em casa, se você que está aí nos assistindo agora escreve, dança, desenha, fotografa, faz alguma coisa, mostre isso para o mundo. Hoje está muito mais fácil fazer essas coisas. Hoje é muito mais fácil você mostrar o seu desenho, você mostrar a sua escrita, né? A dificuldade não está mais nos meios de mostrar isso. A dificuldade está em você se reconhecer como artista que é, né? A dificuldade está de transpor barreiras que são internas, né? Hoje, com um celular na mão, você consegue fazer você consegue apresentar as suas coisas. Eu não estou dizendo que você vai ser, nossa, um youtuber super famoso, que você vai se tornar um novo José Saramago, mas que você vai mostrar a sua arte. E é para isso que a arte nasce, né? A arte nasce para ser vista. Pelo que você explanou aqui, você é um defensor da difusão da cultura. No seu entender, o que precisa para que os mais diversos meios de cultura ou formas de cultura possam atingir a massa, a grande massa da nossa sociedade e fazer com que não fique restrita para A ou B, mas sim que atenda C, D, E, F, até, vamos dizer assim no português, claro, o alfabeto inteiro. Eu acho que programas como esse, assim, campanhas como essa, como dos jovens escritores de Guarulhos, os saraus, toda essa atividade cultural, ela tem que ser estimulada, ela precisa de divulgação, ela precisa de apoio. Esse apoio pode vir das próprias pessoas, dos amigos dos artistas, mas também e não deve ficar só nisso, porque o artista já faz o trabalho de fazer a arte, sabe? Às vezes exige-se do artista uma coisa que assim você, além de escrever, além de divulgar, além de promover o evento, além de fazer tudo o que tem que fazer, né? Ele está concordando comigo ali, além de fazer tudo o que você tem que fazer, né? Você ainda tem que dar conta da parte econômica, da parte financeira e tal. A gente precisa de programas que incentivem a cultura. Esses programas podem vir da prefeitura, do governo estadual, do governo federal,
federal, pode vir de iniciativa privada, venha da onde for, mas a cultura ela tá aí, ela existe, ela está em todos os lugares, ela só não é, valorizada, ela só não consegue alcançar, às vezes, outros espaços, porque não é estimulada, né, meu? Porque ela acaba ficando entre aqueles que já a conhecem. Né? Depois que você entra, às vezes, nos ciclos culturais, você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa, e daí você fica sabendo que vai rolar uma peça de teatro, e você fica sabendo que vai acontecer um sarau, e que vai acontecer um show de uma banda ali, e aí você, quando você já está lá dentro, assim, você conhece a galera, você consegue se envolver melhor. Mas para quem está fora disso, como é que a gente traz eles, né? Como é que a gente consegue pegar essa galera e trazê-la para a cultura? Aí que tá, né? Eu acho que a gente precisa de uma divulgação forte, isso envolve grana, né? A gente precisa de pessoas que façam o papel de captação mesmo das pessoas, sabe? Antigamente as pessoas distribuíam folhetos. Eu, na minha juventude, distribuía folhetos, sabe? Quando as coisas iam acontecer. Para você já que nem está tanto. assistindo, olha a outra aqui entregando a idade. Ah, meu, tô velho. Olha a outra entregando a idade aqui. Mas não, Vários cabelo branco. Olha, vamos lá. Então é isso, né? Acho que as pessoas têm que... a arte, a cultura, ela deve ser valorizada pelos órgãos mesmo responsáveis, né? Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura e tal. Exatamente. Ô, Júlia, você tem alguma preferência dentro da literatura para escrever crônicas, poesias, contos, enfim? Tem uma preferência? Por quais motivos? Bom, o professor Danilo sempre incentivou muito a gente a escrever diversos gêneros. E eu me desenvolvi em vários, assim, gostava muito de escrever. Mas a poesia foi sempre, assim, o que eu mais me achava, me encontrava. E era lá que eu podia colocar os sentimentos, assim. Acho que era o que eu mais tinha a facilidade de colocar o que eu sentia, assim. Então foi o que eu acabei me apaixonando. E quero lembrar aqui, em nome da Vera Novo, a responsável pelo Espaço Café, né? Espaço Livre Café Bar, aqui na cidade de Guarulhos. Né? Agradecemos ao público, aqueles que nos acompanham pela internet, pelo seu canal no YouTube. E também dizer que é uma produção do próprio Espaço Livre Café Bar, em parceria com a Lei Aldir Blanc, com Full Cultura, e além de ser uma realização da Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Cultura e do Ministério do Turismo do Governo Federal Pátria Amada Brasil. E voltando aqui com os nossos ilustríssimos convidados aqui, para falar de criação literária e também de motivação, nada melhor do que um professor e um aluno, criador e criatura. Criar situações dentro da cultura. De que forma que você enxerga? O que isso significa para você, Danilo? Ah, cara, eu nas minhas aulas, assim, eu sempre estimulo muito os meus alunos ao debate, sempre estimulo muito a escrita, sabe? Eu acho que a criação, a gente às vezes tem uma ideia meio assim romântica, vaga, né? De como a criatividade funciona, né? A criatividade, ela também precisa ser estimulada, sabe? A criatividade, ela não vem do nada, né? O nosso próprio processo de desenvolvimento de escrita mesmo, ela precisa ser estimulada, e não só para passar no vestibular, não só para, né, passar na prova, para fazer redação, porque isso faz parte da nossa vida mesmo, a arte faz parte da nossa vida. Então eu acho que assim o lance da criação, eu, como professor, sempre procuro fazer isso, é estimular mesmo os meus alunos a criarem de uma maneira mais livre, mais espontânea. Eu sei que dentro da escola, às vezes, a gente tem que obedecer a certos critérios, e tem algumas coisas que têm que ser ali preenchidas, né? Mas eu gosto de conversar com os meus alunos, e uma forma de estimulá-los a fazer isso é conversando mesmo. Conversando, mostrando as poesias para eles. Eles adoram quando é realmente um bom escritor ali. Eles leem, se interessam, a grande maioria, né? E aqueles que já têm uma veia meio artística, aqueles que já têm uma levada mais lírica, eles acabam assim, meio que naturalmente já começam a desenvolver a escrita, a escrever umas poesias. E eu peço mesmo, eu sou meio assim, meditador, eu quero que todo mundo escreva, me entregue uma poesia, assim. E já ajuda. Isso é importante, isso que você está colocando aqui é importante, até porque faz parte da história do nosso país. Teve um período duro, que é o período da ditadura, onde os artistas, através da arte, transmitiam o seu pensamento e a sua informação. Nesse contexto, você acredita que
essa também chegou a vez da cultura retomar o seu espaço dentro do cenário nacional? Sim, eu acho que assim, a gente tem meio que dois espaços culturais, sabe? Tem o espaço midiático, sabe? Que é esse espaço dos milhões de views, sabe? Que é o espaço da galera do sertanejo, assim, que coloca muita coisa, e que é o espaço dos youtubers e tal. E tem um outro espaço que rola que é meio assim, meio que subterrâneo, sabe? A coisa acontece meio alternativamente, assim, sabe? Então a arte ela nunca deixou de acontecer, mas ela ficou mais escondida, sabe? Ela ficou assim mais mas como é que eu posso dizer? Mais à esquiva, mais marginalizada, né? Então o lance da gente conseguir retomar os espaços de poder, retomar o discurso artístico, envolve também muita coisa que tem a ver com aonde essa arte aparece, como essa arte aparece, qual é o tipo de arte que é mais vendável. A gente tem um tipo de arte que é mais comercial, um tipo de arte que não é tão comercial assim, né? E a arte é papel da arte ser questionadora, né? A gente estava falando aqui da ditadura, você comentou. E durante a ditadura a gente viu que foi um período muito fértil, apesar de toda a repressão, né, que existiu, foi um período muito fértil. E toda vez que isso acontece e os artistas se sentem exigidos, né, eles estão lá. Até hoje, né, esses artistas que se sobressaíram nesse período complicado, principalmente através da música, ainda são cantadas em verso e prosa. Exatamente. É algo que você já disse que da sua parte que existe esse estímulo pela cultura, pela arte. Você entende que isso deveria ser ampliado não só para a escola particular, seja privada ou seja pública, enfim, para que comece no alicerce que é na escola? Você considera que a escola é um alicerce para o desenvolvimento cultural no nosso país? Com certeza, cara. A escola, depois da família, assim, né, é a instituição mais próxima do nosso cerne ali, né? De onde a gente começa a construir o nosso caráter, começa a construir a nossa personalidade, é onde começa a pegar as referências das coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. E eu acho que é papel da escola, inclusive, mostrar isso, né? Hoje a gente tem meio que um medo de falar de ditadura, porque tem um discurso, às vezes, meio revisionista e tal, mas eu acho que é papel da escola falar inclusive desses caras, falar de Geraldo Vandré, Gilberto Gil, mostrar como Raul Seixas e essa galera da música, né, na poesia, Paulo Leminski e tudo mais, falar como essas galeras, essa gente, Cazuza, como essa gente lidou com aquele período de repressão, qual foi o papel da arte, qual é o papel da arte, né, em tempos de repressão. Esses dias eu estava conversando com os meus alunos, a gente estava debatendo, e aí eu levantei para eles a seguinte questão, que é uma questão clássica, assim, né? Até porque é importante entender a história da arte na repressão, para que possa ser transformado em algo na democracia, né? E preservar, né, assim, reconhecer o quanto a gente sofreu para que tivéssemos hoje essa graça que é a liberdade. E aí, como eu ia dizendo, assim, tem uma questão antiga em literatura que é: para que poetas em tempos de guerra? Né? E aí a gente discutimos, para que poetas em tempos de guerra? Né? E a ditadura mostra isso. Na verdade, a pergunta não é para que poetas em tempos de guerra, mas sim, para que guerras? Né? Eu acho que o papel da arte é levantar outras questões, sabe? Por que não? Quando o Caetano Veloso fala por que não, por que não, por que não? Né? Isso é o papel da arte. Quando a gente censura, quando a gente limita o que as pessoas podem dizer, nós não estamos apenas censurando a liberdade de expressão, a liberdade de falar. Nós também estamos censurando o direito de ouvir. Sabe? Quando eu inibo alguém de falar o que ele pensa, eu também estou inibindo um monte de pessoas de ouvir o que aquela pessoa pensa. Né? É assim que os governos autoritários funcionam. Inibe-se o pensamento de todo tipo de pensamento diferente. E com isso, inibe-se e cerceia-se liberdade de expressão, e cerceia-se o desejo individual, as liberdades individuais das pessoas, e a gente acha que está tudo bem, quando na verdade está todo mundo revoltado. Agora, Júlia, aqui nós colocamos aqui a importância da cultura no contexto, dentro do nosso contexto social, e como artistas utilizaram a criatividade, né,
para que pudesse transmitir a mensagem daquele momento que eles pensavam. E hoje, de que forma que você vê hoje? Hoje vivemos num regime democrático, então as dificuldades são bem menores, mas exige também que nós desenvolvemos e possamos preservar isso. De que forma que você encara isso dentro do contexto social, do que era repressivo e que hoje temos essa liberdade de exercer e executar? Bom, eu acho que a liberdade é incrível e essa liberdade é o que fez com que eu pudesse escrever, é com que fez que eu pudesse ter contato com outros escritores, com outras artes, ter contato com eles que escreveram em momentos difíceis e hoje eu, com toda a liberdade que eu posso de escrever, estou aqui, desempenho isso. Então é fundamental para que eu possa existir como um artista, que eu possa existir como pessoa, uma pessoa livre. E apesar de todo momento a gente fala que temos liberdades, mas muitas vezes os estudantes são muito reprimidos ainda, mal vistos pela sociedade. E a faculdade, a escola desempenham um papel fundamental para criar artistas incríveis. E hoje nós temos que valorizar esses artistas. Vira uma politização sem necessidade. Sim, né? Exatamente. Estão querendo politizar o conhecimento. Né? E você que frequenta, né, a universidade, como que é esse ambiente? Ainda existe essa repressão em relação àqueles que queiram se manifestar a sua própria arte, a sua mensagem através da arte? Como os jovens lidam com essa situação dentro do espaço estudantil? Bom, apesar de ser, como eu falei, pouco valorizado ainda hoje em dia, dentro da faculdade é um ambiente que a gente pode muito se expressar. Acho que é lá que assim, a gente aprende muita coisa. A gente aprende tanto pesquisa, a gente aprende tanto material didático que é passado, mas é um momento que a gente pode fazer parte de diversos clubes, de diversas representações, diversas manifestações são organizadas dentro da faculdade. E muitas vezes as pessoas acham que dentro da faculdade é um movimento também muito de libertinagem. Mas não, dentro da faculdade a gente estuda, mas a gente também cria arte, a gente também cria... Através do conhecimento. Né? Exatamente, a gente aprende a se expressar e a gente aprende não só aquilo, uma pesquisa. Não, a gente aprende como aquela pesquisa vai afetar a população. E para isso é importante a gente saber tanto como realizar uma pesquisa, mas como melhorar a sociedade em que a gente vive. Então lá é importantíssimo para a gente desenvolver a arte. E eu estou há pouco tempo na faculdade, estou em 2 semestres só, e eu estou amando. É um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado, é um ambiente público e é um ambiente maravilhoso, que deve ser muito mais valorizado. E vou deixar uma pergunta no ar aqui também, para quem está nos assistindo esta transmissão aqui. O que é criar? Devo responder? O que é criar ou deixa no ar? O que é criar? Poxa, que pergunta, hein, cara? Você foi fundo nessa aí, hein? Poxa, sei lá. O que é criar? A criação é transformar o abstrato em concreto, sabe? É transformar aquilo que para você às vezes está muito claro, mas para as outras pessoas não. É transformar sensações em palavras, sensações, muita coisa do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente é por dentro, não são necessariamente traduzíveis em palavras. Muita coisa do que a gente é imagem, muita coisa do que a gente é sentimento, é emoção, é sensação. Né? Eu estou falando da arte escrita. Né? Que foge do tal Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exatamente, não tem Ctrl-C, Ctrl-V na arte. Né? É você transformar uma coisa que é indizível em dizível. Né? Eu acho que o papel do poeta, assim, o papel do escritor é, de certo modo, fazer isso, sabe? Transformar uma coisa que é abstrata em concreta, transformar o indizível em dizível. Bom, você também me pegou nessa pergunta. Eu acho que é algo muito subjetivo e algo que muitas pessoas tentam, né, caracterizar, mas acho que o Danilo falou tudo que eu poderia dizer, assim, é realmente transformar aquilo que às vezes é muito subjetivo em algo que aparece para o mundo, algo que é intangível em tangível. Acho que é isso o processo de criação. Então podemos considerar que essa transmissão é algo que é uma criação? Com certeza, inclusive parabéns para a Vera pelo projeto, parabéns aos meninos aqui, isso aqui é criar. Isso aqui é criar, é colocar a mão na massa, é fazer acontecer, é deixar a coisa acontecer. E agora, depois da participação da Júlia e do Danilo, em que definiram o que seria para eles
criar, você que está nos assistindo, por que não aproveita? Entra aí no canal do Espaço Livre Café Bar, deixa lá a sua mensagem. O que é criar? Responda para nós, para que possamos ler aqui na nossa transmissão. Eu fico aguardando aqui a sua participação. Quero lembrar também que o Espaço também segue todas as recomendações de prevenção contra a Covid-19. Inclusive segue a legislação municipal da cidade de Guarulhos, em que exige de seus frequentadores a apresentação do cartão de vacinação para que possam adentrar ao estabelecimento. E lembrando também que esta é uma produção do Espaço Livre Café Bar, em parceria da Lei Aldir Blanc, com o Fulcultura, e uma realização da Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Cultura e do Ministério do Turismo do Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E falando em criação, aqui, e em motivação, que são duas coisas que caminham muito interligadas, posso dizer que é até um casamento, né? Que um sem o outro não funciona. E tem aí os mais céticos vão dizer, mas o casamento quando se desgasta, um vai para cada um pro seu lado, mas sempre estão se encontrando, cara. Por aí, ou tem filhos, ou precisa disso, daquilo. Então, é um casamento para a vida eterna. E em relação à criação literária, em outros segmentos, por exemplo, esporte, economia, política, de que forma isso também a cultura pode contribuir na difusão desses conteúdos relacionados a essas áreas? Você está falando de como a cultura pode auxiliar outras áreas. Pode auxiliar, pode agir, pode criar, pode servir de motivação, né? Uhum. Assim, a cultura não é só a cultura acadêmica, né? A cultura não é só a cultura das escolas, da universidade. A cultura é uma coisa viva, né? E quando a gente fala de a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, isso não se restringe apenas à cultura escrita, né? A cultura que é vista assim com olhos estudantis, sabe, com olhos professorados. A cultura está no modo de ser das pessoas. A cultura está no cara que se encontra no botequinho lá de esquina e vai jogar dominó com seu colega, com seu vizinho. A cultura está na comida que se prepara. A cultura está na roupa que se veste, nas celebrações que se faz nas regiões. A cultura está nos esportes, né? A cultura está no diálogo entre os diferentes, entre as gerações, né? A arte, ela ajuda também nessa coisa. Quando você lê um livro, você consegue se despersonalizar, por exemplo, você consegue entrar numa personagem que é muito diferente de você, isso te torna mais empático, né? Uma pessoa que é introvertida lê um livro em que é um personagem extrovertido ou vice-versa, isso faz com que as pessoas se reconheçam também no outro. A arte ajuda a você a perceber que você não é o centro do universo, que há outras pessoas também ali que são totalmente diferentes de você, que têm outros gostos diferentes dos seus e que têm uma vida diferente da sua, e que essa diversidade de ideias, de atividades, né, seja na literatura, no esporte, na economia, isso constrói uma sociedade firme, isso constrói uma sociedade forte. Você tocou num assunto muito importante, que é as manifestações culturais. A sociedade brasileira está preparada para participar das manifestações culturais e absorver esse conteúdo transmitido? Eu acho que a preparação está assim. As manifestações acontecem independente de quem está preparado ou não. A galera que está nas manifestações, elas já estão lá há tempos, né? Elas já estão fazendo isso desde sempre. Elas nem reconhecem tanto aquilo como um patrimônio cultural que é. Quem tem que se adaptar é quem está de fora, sabe? Quem nunca foi lá numa festa da Querupita, quem nunca foi numa festa da Nossa Senhora dos Pretos, essas pessoas é que tem que se reconhecer como estão de fora dessa cultura e tem que se preparar para chegar a esses lugares, né? Agora, as pessoas que já estão inseridas lá, elas fazem isso de modo muito natural, elas fazem essa atividade cultural, essa produção cultural, acho que nem sei se dá conta assim, do quanto isso é importante, né, para a comunidade, para a criação de um senso de comunidade daquela área. Júlia, você segue, além da literatura, segue alguma outra manifestação cultural, acompanha, participa, enfim? Bom, eu gosto muito de frequentar lugares assim, de arte em geral, museus, todos esses lugares que representam essas culturas que nós temos, a cultura artística.
Então, eu gosto muito de frequentar esses lugares, assim, museus, teatros, peças musicais, músicas, shows. Então, frequento esses ambientes, assim. E o que seria da Júlia hoje sem a cultura? Ah, eu acho que ninguém é nada sem a cultura, assim. A cultura faz parte de todo mundo tem a sua própria cultura, todo mundo está inserido em uma cultura. E eu estou inserida na minha própria cultura. E ela faz que eu seja quem eu sou hoje. Então, sem a cultura, eu não seria nada. Bacana. Ô, Danilo, também tem uma outra situação, já vou aproveitar o gancho, vou pedir parafrasear aqui, vou pegar emprestado por alguns segundos o que ela disse aqui, que todos nós temos a nossa própria cultura. E politicamente nós vivemos uma polarização entre diversos caminhos e até distantes um do outro, né? Qual é o papel da cultura para tentar unificar essas ideias e fazer com que possamos ter uma harmonia ou uma convergência entre essas ideias? A cultura ela é diversificada. A cultura ela aprova a diversidade. As pessoas podem pensar diferente, as pessoas podem agir diferente, né? As pessoas podem existir de formas diferentes, mas as pessoas não devem se ofender, as pessoas não devem se machucar, né? Não devem se xingar por aí, né? Isso é uma coisa que é cultural também, e nem tudo que é cultural é bom, né? Vale se falar, né? O maus tratos animais é cultural também, mas não é bom. Então, a diversidade de ideias faz parte da cultura, né? E é bom que seja diversificado. O lance da cultura, eu acho que o papel dela é fazer com que as pessoas entendam que uma pessoa que pensa diferente de si, uma pessoa que pensa diferente do outro, né? Ela não é teu inimigo. Né? Uma pessoa que a diversidade de ideias ela é favorável à criação da cultura. O que a gente não pode exigir, assim, o que a gente não pode permitir, o que a arte não deve permitir, é que essa liberdade de expressão ela permita que as pessoas subjuguem as outras, sabe? Permita que as pessoas se coloquem como uma classe dominante que vai perpetuar a sua dominância em detrimento de outras classes, né? E isso é uma forma de resistência. A arte também é uma forma de resistir a esse tipo de opressão, de extremismo, né? A cultura atualmente no nosso país ela é elitista? Uma parte sim. Uma parte sim. Se você pegar a galera da periferia, quantos deles já foram a um museu? Quantos deles já foram a um teatro? Quantos deles foram ao cinema sequer? Né? A arte ainda é uma coisa cara. Estávamos conversando agora há pouco aqui, né, sobre o preço dos livros. Né? O livro, o nosso amigo Ariel nos falou assim, não é que o livro é caro, é que as pessoas ganham menos, as pessoas ganham pouco. Pois é, a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm dificuldades. Por que não se adaptar? Né? Então, até o livro, assim, às vezes é uma coisa muito cara para uma pessoa que ganha um salário mínimo lá, e a pessoa, quando tem que decidir se vai comprar um feijão ou se vai comprar um livro, ela tem mais que comprar um feijão mesmo, né? É a sobrevivência dela. Então, essa arte que está assim nos meios econômicos, assim, eu considero que ela ainda assim bastante elitista. Julia, dentro desse norte aqui, o que fazer para que a gente possa diversificar a cultura dentro da sociedade brasileira? Bom, eu acho que a primeira coisa é exigir da política, né? A política que vai democratizar acesso à cultura. Então, hoje já existem diversos lugares que são mais acessíveis, mas o que falta é ampliar esses lugares, o que falta é mais artistas exporem a sua arte, às vezes exporem de forma sem cobrança, assim, claro, há uma produção gigantesca, mas movimentos que democratizem isso e que ajudem essa arte a ser acessível, essa arte que possa alcançar todos, qualquer um pode consumir arte. Então, um cinema hoje em dia é muito caro, então a gente tem que exigir que um cinema seja mais barato para que eles possam, e não que todos os lugares talvez estejam
tenham que ser baratos, mas que existam lugares que essas pessoas podem frequentar também, porque todos têm direito a frequentar, todos têm direito a consumir arte. E um grande detalhe aqui, vou deixar essa pergunta para os dois aqui. Tamanha essa dificuldade de acesso à arte, em um determinado momento poderíamos ver, né, até antes da pandemia um pouco, aqueles artistas de rua. Ou tinha alguém tocando com um chapeuzinho ali, ou tinha alguém fazendo um malabarismo nos semáforos, enfim. De que maneira vocês encaram esse tipo de expressão de arte no meio da sociedade? Eu acho que, como eu falei, a arte deve ser mostrada, né? Seja aonde for. Se você está lá na Lembrando Paulista... que sumiram, né? Independente da pandemia, já que as coisas estão voltando um pouco ao que se chamam de normal, mas no meu entender é uma nova realidade. Nós não vemos mais esse tipo de arte. Eu acho que ainda está muito seguro. E as pessoas tiveram que sobreviver durante a pandemia, né? As pessoas que tocavam lá nos barzinhos das esquinas, as pessoas que faziam shows na rua, que tocavam na rua, elas tiveram que, durante a pandemia, arrumar uma outra forma de conseguir dinheiro para sobreviver, né? Então, eu acho que isso também faz com que muitas dessas pessoas que estavam lá antes nas ruas não estejam agora, né? Que elas estão fazendo outras coisas para sobreviver. E eu acho que o lance de tocar nos metrôs, de tocar nas ruas, de tocar lá na Paulista, de tocar nos faróis. Eu estou falando de tocar assim porque a gente fala muito de músico, vem muito músico tocando, né? Mas não só isso, os caras que fazem uns marabares aí. Os cordéis também. Os cordelistas. Sim, as pessoas da poesia, as pessoas que vendem lá um artesanato e tal. E isso é uma forma de mostrar a arte, isso é uma forma de arte que é muito democrática ali, mas acho que a gente não pode romantizar. A pessoa que está tocando lá no metrô, ela está tocando lá porque ela precisa ganhar dinheiro para comprar o feijão, sabe? A pessoa que está lá, às vezes, fazendo malabares no farol, ela está lá fazendo malabares no farol porque ela não tem, às vezes, o que levar para comer para casa, sabe? Então, tem as pessoas que vão às ruas, que vão aos metrô para mostrar a sua arte mesmo, e maravilha, tem que ser assim mesmo, mas tem essas pessoas que estão fazendo isso porque a arte é o que elas têm, e a arte vai ser o seu meio de sobrevivência. Eu acho que a gente não pode romantizar isso, não. Eu acho que essas pessoas, os artistas, deviam ter sido assistidos durante a pandemia, têm de ser assistidos ainda durante a pandemia, né? Assistidos financeiramente, assistidos pelos governos, assistido como uma forma de sobrevivência mesmo. Mas, enquanto apresentação artística, eu acho super válido. Eu acho muito válido também. Eu acho que tem a ver também com a desvalorização artística. Então, eles não têm, às vezes, condições. Quanto é para publicar um livro? Quanto é para você recitar na rua uma poesia? Tem uma diferença. Então, eles podem sobreviver da arte de uma forma que não seja tão cara. Então, eles estão lá como uma necessidade, como o professor disse, mas eles estão transmitindo a sua arte. Então, eu acho extremamente válido. E eu acho que a gente também tem que valorizar e entender o ponto de vista deles. Temos que incentivar, de certa forma, a arte. Porque, muitas vezes, é o único meio que eles conseguiram. Eles não conseguem publicar um livro, mas eles conseguem recitar. Eles conseguem tocar na rua. Então, a gente tem que apreciar também. A gente tem que saber que é uma forma de expressão. É uma forma artística. Entendi. E deixando aqui mais uma para vocês aqui, qual a importância da cultura? Eu primeiro. Você primeiro dessa Primeiras vez. damas. Bom, a cultura, nossa, é essencial. A forma artística, tudo é essencial. Tudo que envolve essa arte é essencial, essa cultura. Como eu disse, a gente sobrevive pela arte, nós somos quem nós somos pela arte. Então é fundamental para que nós conseguimos consumir e produzir e ser quem nós somos. A cultura é a essência de um povo, né, cara? A cultura é aquilo que faz com que você se mostre pertencente a algum lugar, sabe? Que faz com que você se mostre pertencente a um povo, a uma comunidade, né? Então a cultura é de extrema importância, sabe? Eu acho que cultura ela devia ser uma coisa como, sabe, a eletricidade, que é fundamental, como a água, que é fundamental, como o oxigênio, que é fundamental. A cultura, ela é fundamental, ela precisa ser, né, entendida como fundamental. A gente diz que enquanto houver vida, há esperança, né, uma frase clássica, e enquanto houver vida, haverá também cultura. Enquanto houver vida, haverá arte. E a cultura é a preservação da história? A cultura é uma forma de contar a história,
né? A cultura, ela pode preservar a história, pode ser uma forma de preservar a história, sim. E a cultura, os livros, já inclusive nos mostraram outras perspectivas históricas, né? Quando eu leio um livro do século XIX, por exemplo, né, eu estou dentro de uma cena que está vívida ali, que está acontecendo. É diferente eu ler um livro literário de um escritor, de um poeta do século XIX, por exemplo, eu pegar um historiador falando do século XIX. Eles têm olhares diferentes. Enquanto o historiador olha com uma certa distância aquilo que é o seu objeto de estudo, o poeta, o escritor, ele já fala disso de dentro daquele contexto, né? Então, a forma de contar histórias é uma forma de preservar a história de um povo, mas é também uma forma de revivê-la. É também uma forma de olhá-la com outros olhos, com outra perspectiva. Júlia, se você tiver que contar uma história, ou um conto, algo para preservar a história, o que você contaria da história que poderia ser preservada e que tivesse acesso às outras pessoas? Hoje é uma coisa histórica, uma coisa que daqui pra frente as pessoas vão querer saber, as pessoas vão procurar, e a gente está vivendo isso, então a gente tem que contar o que a gente está vivendo. São momentos difíceis, vidas perdidas, pessoas queridas que todos nós perdemos, então nós estamos aqui, nós podemos contar o que está acontecendo agora. É o momento da gente escrever o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento histórico, um momento que os nossos filhos, os nossos netos vão querer saber, os pesquisadores vão descobrir. Então a gente está aqui para contar o que a gente está vivendo, a gente está vivendo o agora, e o agora é a pandemia, então a gente tem que escrever. Dentro desse contexto, Danilo, qual recorte que você faria dentro desse momento pandêmico que você gostaria que as outras pessoas também soubessem? Dentro do momento pandêmico, eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar assim como legado para as futuras gerações é que a pandemia foi um momento, sim, de muita morte, muito desgosto, muita dor, mas eu queria, se eu pudesse registrar isso de alguma forma, numa fotografia, num poema, num livro, seria principalmente não esse lado negativo das mortes e tal, mas o quanto as pessoas se ajudaram, quantas pessoas foram solidárias durante a pandemia, quantas pessoas tentaram ajudar os seus vizinhos, sabe? E quantas pessoas fizeram doações e ajudaram aquelas pessoas de rua, sejam aquelas que precisavam de comida, ou aquelas que precisavam de roupa, sabe? Eu queria deixar para as futuras gerações que em momentos de crise surgem muitas pessoas aproveitadoras também, mas também esses momentos de crise podem exaltar o que há de melhor na gente, nossa compaixão, nossa solidariedade, a nossa empatia para com o outro. E você, Júlia, qual recorte você faria que pudesse contar e deixar, como bem colocou o Danilo aqui, um legado para a própria história, né, do indivíduo e quem sabe até do nosso país, né? Qual a visão e o recorte que você teria nesse momento? Bom, eu acho que seria como eu me refiz dentro da pandemia. Então, eu acho que é o que a gente poderia passar, assim, não só eu, mas muitas pessoas se refizeram. E eu me refiz, antes da pandemia, estava na escola, vivendo um momento presencial e, de repente, tudo ficou online, tudo ficou diferente, tive que fazer um vestibular, e um vestibular que seria, assim, normalmente feito no final do ano, eu fiz no começo do outro ano, eu fiz atrasado, eu fiz um momento que eu não sabia como seria o amanhã, e todos nós, apesar das perdas, nos erguemos, todos nós conseguimos enfrentar os nossos problemas, os nossos fantasmas, e estamos aqui fortes e sobrevivemos a mais uma epidemia, a mais uma pandemia, estamos nos erguendo. Quero lembrar que essa transmissão é uma produção do Espaço Livre Café Bar, em parceria com a Lei Aldir Blanc e o Full Cultura, além de ser uma realização da Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Cultura e do Ministério do Turismo do Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Também quero ressaltar também que o Espaço Livre Café Bar também segue as orientações ou recomendações
contra os casos de Covid-19, como o distanciamento social, a oferta do álcool em gel, enfim, também segue a legislação municipal da cidade de Guarulhos, onde exige o comprovante de vacinação de todos os seus frequentadores. E lembrando também que é muito importante também você se vacinar para que possa voltar a frequentar os ambientes com segurança, assim como a Júlia, assim como o Danilo, assim como eu. Todos nós aqui já estamos vacinados, imunizados e com a segunda dose a partir de 15 dias, que é o que recomendam os especialistas. Eu tenho um recadinho aqui a dizer a vocês aqui, a nossa transmissão está muito próximo do fim, um bate-papo aqui aconchegante, descontraído e de um tema em que pouco se fala, mas que tem muito a se fazer no nosso país, diferentemente de outras culturas que existem no nosso planeta. O Brasil ainda, infelizmente, engatinha em algumas situações e a cultura é uma delas. Júlia, no seu entendimento, na sua visão, o que precisa fazer os nossos governantes ou representantes de entidades sociais, entidades privadas, para que possa ampliar esse cenário cultural no nosso país? Até porque, eu entendo, isso é uma opinião minha, um povo sem cultura e sem conhecer a sua própria história, ele está fadado ao insucesso, está fadado a não progredir com o seu próprio país. E dentro desse contexto, o que você entende que precisa fazer para que o acesso à cultura seja ampliado e que outras e mais pessoas possam desfrutar das suas benesses? Bom, eu acho que para isso os governos precisam pegar todo esse financiamento, todo o dinheiro que nós investimos na educação, na cultura, na arte, e investir realmente, pegar o dinheiro e colocar em lugares que têm potencial, assim como o prêmio que nós estamos aqui hoje falando. É uma oportunidade para se investir e florescer também esses escritores, esses artistas. Então, eu acho que é um incentivo mais do que tudo. Pegar os meios que nós temos, os meios de comunicação, os meios de divulgação, e incentivar a arte e colocar em prática, florescer, mostrar, divulgar o potencial que nós já temos. Nós percebemos que, por exemplo, em Guarulhos, aqui, quantos escritores nos surgiram do prêmio, como eles poderiam ter suas vozes escutadas antes. Oportunidades assim que precisam nascer para que a cultura seja mais ampliada e democrática. E quero lembrar a vocês que esse tanto falado prêmio de Guarulhos de Literatura pode em breve se tornar uma lei estadual e ser ampliado para as escolas em todo o estado de São Paulo. Diante desse contexto, Danilo, o que tem a ganhar a sociedade com a expansão de projetos como o Prêmio Guarulhos de Literatura? Como a gente estava dizendo, né, essas coisas têm que chegar nos lugares, tem que ocupar os espaços, né? Tomara que se torne uma lei mesmo, e tomara que atinja mais pessoas, e tomara que chegue a mais jovens e a mais escolas. E isso isso pode fazer com que pessoas como a Júlia falou, né, eu achei que era só um desabafo, achei que era um negócio, e agora eu vi o potencial, eu vi que eu posso publicar meus textos, tenho intenção, talvez com oportunidade, assim, talvez não, com certeza, se as pessoas tiverem, se os jovens tiverem a oportunidade de ter mais acesso à cultura, de ter mais acesso a atividades como essa, eles vão se descobrir também, eles também vão se reconhecer como agentes culturais, né, como pessoas que estão inseridas dentro de um contexto social maior do que aquele do seu mundinho, da sua vida na escola, do vestibular, da prova de português e tal, né? E isso vai fazer com que as pessoas eu acho que faz com que as pessoas, os jovens principalmente, né, se tornem mais ativos culturalmente. E vamos chegando aqui ao encerramento. Quero agradecer aos telespectadores que nos acompanharam pelo canal no YouTube do Espaço Livre Café Bar. Muito obrigado e não saiam daí porque daqui a pouco tem mais. E lembrando que essa transmissão foi uma realização do Espaço Livre Café Bar em parceria da Lei Aldir Blanc e o Full Cultura, além de ser uma realização da Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria da Cultura e do Ministério do Turismo do Governo Federal, Pátria Amada Brasil.